É uma insanidade isso. E muita gente dentro do Ocidente está aderindo a essa loucura. O que pode ser o fim do Ocidente é a vitória do eixo do mal. Quem vai ficar feliz? O Putin, o Xi Jinping, o Kim Jong-un, o Nicolás Maduro e um vagabundo ladrão chamado Luiz Inácio Lula da Silva. Bom, vamos mudar um pouquinho de assunto, falar sobre eleições municipais. Olha só, no caso da cadeirada do Datena no Marçal, tem uma novidade. O Pablo Marçal entrou com uma ação contra José Luiz Datena, pedindo R$100 mil de indenização por causa do episódio da cadeirada, ocorrida durante um debate. Datena afirmou que entrará com uma ação milionária por danos morais em resposta. O episódio mostra a tensão na corrida eleitoral de São Paulo. Começar contigo, Fabi, que nos dizem desse pedido do Pablo Marçal, R$100 mil em indenização. Eu acho que esse é o jogo, né? Vão sobrar assim, medidas judiciais e ele está achando que tem o direito, então bora ir lá pleitear na justiça, aprendam, ministros. É assim que se faz, se sente ofendido, se sente caluniado, se sente lesado, lesionado, se sente agredido, vai lá no fórum específico e processa as pessoas e deixam as partes se defenderem. Né? Então, tem essa decisão em relação e também tem a decisão que eu não entendi como ainda, porque eu não consegui ler a decisão, gente. Mas a Justiça de São Paulo reconsiderou a medida protetiva que o Duda Lima tinha pedido, né, e a Justiça não havia dado em relação ao assessor que deu o soco no marqueteiro do Nunes, e agora deu. Né? E a gente pensa assim, nossa, medida protetiva, porque medida protetiva, para nós, que opera de verdade o tempo inteiro no direito, a gente sabe que serve para resguardar até pessoas que têm proximidade, né? Maridos, mulheres, relações, inclusive, familiares muito próximas. Então, isso, quando é deferido no âmbito da justiça eleitoral, eu paro e penso, meu Deus do céu, que bagunça que está tudo isso, né? Que baixo nível. Aqui eu estou falando de todos que praticaram algum tipo de violência, é super condenável, e ainda tem que parar o judiciário para discutir algo do tipo, mas que bom que deu a medida, eu concordo com a medida também, porque fica melhor assim, se não pode chegar perto, se chegar perto já é um crime. Então aí a gente não vê mais desdobramentos disso que já ficou bastante feio para todos os lados, né, numa disputa tão acirrada para a Prefeitura de São Paulo, que eu fico me perguntando, o que está em jogo de verdade nessa prefeitura? Por que as pessoas estão se matando de verdade por conta desta Prefeitura de São Paulo? E as outras prefeituras que ninguém fala nada? E os outros políticos em relação às outras capitais? Então, assim, mas tá bom, tem um ponto bom nisso, que verdades estão vindo à tona. E uma delas é Kassab não, Kassab jamais e Kassab nunca mais. Esse é um recado que as eleições de São Paulo com certeza deixará. Agora, Consta, será que esse pedido do Marçal, essa indenização de 100 mil, também não tem um objetivo retórico de chamar atenção para o fato de que a cadeirada passou batido, ela não teve, na prática, nenhuma consequência até agora para o Datena, né? A agressão passou em branco, não teve consequência nem política, o partido não tomou nenhuma medida, as emissoras de TV, a justiça eleitoral, nada aconteceu até agora. Será que também não é uma forma que o Marçal encontrou para chamar atenção para essa blindagem que houve para o Datena nesse caso, Consta? Sem sombra de dúvidas, né? O sistema normalizou cadeirada desde que em cima de outsider de direita, com discurso anticomunista. E pegando do gancho da Fabi, né, que é uma boa pergunta, porque realmente a gente começa a falar de Alexandre de Moraes, de X, a gente olha o chat só tem gente falando de Marçal, M28, discutindo, Nunes, Bolsonaro. Minha tese, Fabi, é que virou guerra de proxy, né? Assim como Israel contra o Líbano e o Hezbollah no Líbano e na faixa de Gaza o Hamas é uma proxy da guerra com o Irã e que, por sua vez, a Rússia ajuda porque é uma proxy contra os Estados Unidos, é a Guerra Fria 2.0, né? Não só a Prefeitura de São Paulo tem um peso evidente por ser a maior cidade, a mais rica, mais de 100 bi de orçamento, né, do país, como virou uma proxy de 2026, da disputa de, digamos assim, de protagonismo dentro da própria direita e a tese de outsider, se ainda é um fenômeno que vinga ou não. Porque, infelizmente, o Bolsonaro tomou a decisão de apoiar a escolha do dono do partido dele, né, do Valdemar, e tirar o Salles, nosso amigo. O
Marçal já cansou de explicar isso, né? Ele votaria no Salles, ele viu esse absurdo e esse vácuo e ocupou, e por isso está tendo essa quizumba toda. Mas o candidato apoiado pelo Bolsonaro é um cara do sistema, é um cara que está com um Kassab, é um tucano de alma, é o Nunes, é o cara que o pessoal olha ali o Milton Leite e companhia tudo em volta e fala, não. Então, eu acho, é minha tese, que virou um assunto nacional e só falam disso porque, de alguma forma, é a discussão. Tá, o sistema venceu de vez, quebrou a espinha dos outsiders e todo mundo vai ter que ser tucano agora, tipo o Tarcísio, vai ter que ter uma postura tucana para ser a direita permitida, voltamos ao teatro das tesouras, ou tem espaço para um malucão chegar e falar é um bando de comunista, ficar fazendo corte, enquadrando o jornalista militante e vamos embora, tô com o povo, sou um cara de fora do sistema que representa vocês de forma direta, né? Porque esse é o fenômeno do nacional-populismo. Esse é o fenômeno do nacional-populismo. Então, ele ainda tem fôlego ou o sistema quebrou a espinha? Eu acho que essa é a coisa que atrai tanta gente. Minha imaginação. E o Datena é o quê? Um esquerdinha com placa do Che Guevara atrás, né, que dá cadeirada e é protegido pelo sistema porque é da patota. Fala, Serrão. Em qualquer país sério, aquela cadeirada, o cara perderia o direito a concorrer à eleição. Mas no Brasil do regramento excessivo, onde tem lei para tudo e nada efetivamente de verdade é cumprido para fazer justiça, nada aconteceu com o Datena, nem deve acontecer. Talvez aí haja aí o julgamento de uma ação. Se o Pablo Marçal, de repente, ganhar a prefeitura, pode ser até que ele ganhe um protagonismo para poder vencer essa ação judicial também. Mas se, por acaso, ele não ganhar a prefeitura, essa ação judicial também vai ser praticamente anulada, porque aqui é o Brasil da impunidade. O errado posa de certo e ainda tem o apoio da juristocracia para fazer isso. O triste fenômeno brasileiro é que a nossa democracia está sequestrada pela esquerdopatia, pela juristocracia e pela corrupção, pelo crime institucionalizado. Esse é o trio que está arrebentando com o Brasil. E é contra esse trio que a maioria honesta do povo brasileiro está lutando. Por isso que a gente tem que ficar muito atento. Já tem movimentações no mercado político, já tem articulações políticas e econômicas para tentar emplacar uma candidatura de centro-direita na próxima eleição. Porque é aquilo que Constantino acabou de falar. O Pablo Marçal, ele jogou uma provocação perigosa para o sistema de que até que ponto um outsider pode repetir a dose de Jair Bolsonaro em 2018 e se isso vai acontecer na eleição presidencial. Há ainda essa dúvida. Então, o sistema de poder muito malandro já está tentando articular aí política e empresarialmente para ter candidatura em 2026 à presidência da República de centro-direita. Que, na verdade, como lembrou Constantino, centro-direita cai para que lado do muro, Constantino? Cai sempre para o lado da esquerda, fazendo teatrinho da tesoura. Essa história a gente já cansou de ver. Então, vamos tomar muito cuidado, porque tem armação no ar aí. Boa, a gente já volta a conversar, fazer os comentários, análises do que está acontecendo. Agora eu vou trazer uma dica para o seu bolso, hein? Uma dica para você. Para você que está aqui acompanhando o Abradoc Show, a gente tem, na verdade, a dica ao vivo hoje do Daniel, que está com a gente. É isso, Daniel? Boa noite. Daqui a pouquinho vem o Daniel e a gente vai trazer para você uma dica para você que quer diversificar os seus investimentos, quer investir no mercado de minério e pedras preciosas. O Daniel vai falar como você pode fazer isso daqui a pouquinho. Ele não está conectado ainda, já eu chamo ele para a gente falar. Enquanto isso, vamos tratar do conflito no Oriente Médio, avançando aqui na nossa pauta. Vamos falar do que está acontecendo lá do outro lado do mundo. É grave a situação, né? Um conflito que ameaça se espraiar por toda a região. E tivemos um posicionamento muito firme sobre a guerra de Israel contra os grupos terroristas na ONU, do primeiro-ministro israelense, o Benjamin Netanyahu. Ele fez um discurso bastante duro. Vamos ver. Eu não tinha planejado vir aqui neste ano. Meu país está em guerra, lutando por sua vida. Mas depois de ouvir
as mentiras dirigidas ao meu país por muitos dos oradores aqui nesta tribuna, decidi vir aqui. Decidi vir aqui para esclarecer alguns fatos. E o acordo que havia entre a Arábia Saudita e Israel estava mais próximo do que nunca. Mas então veio a maldição do 7 de outubro. Milhares de terroristas de Hamas apoiados pelo Irã entraram em Israel usando vans, usando caminhões e cometeram atos inimagináveis. Eles assassinaram 1.200 pessoas, estupraram mulheres, decapitaram homens, queimaram bebês vivos. Eles mataram pais, filhos, avós, o que pareceu algo como o Holocausto nazista. Eu falei aqui nessa tribuna como embaixador de Israel na ONU em 1984, há 40 anos. E eu acho que é o mesmo pódio, então, a mesma tribuna. E no meu primeiro discurso aqui, eu falei contra a proposta de tirar Israel do corpo decisório. E eu ainda estou defendendo Israel contra a mesma proposta. E quem está liderando agora essa questão não é o Hamas, mas Abbas, o presidente da Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas. Desde 2014, Israel foi atacado mais de 100 vezes nessa tribuna, e enquanto outros países foram atacados 73 vezes. São condenações ao Estado de Israel extremamente acima. Isso é uma piada, isso é inconcebível. Ao povo de Israel, aos soldados de Israel, eu digo: tenham coragem. O povo de Israel irá viver hoje, amanhã e para sempre. Muito obrigado. Bom, e por outro lado, a diplomacia brasileira repudiou as falas do primeiro-ministro israelense. Durante o discurso, inclusive, os diplomatas brasileiros saíram do plenário. Na hora que o Netanyahu ia começar a falar, saíram para um gesto de protesto contra o primeiro-ministro de Israel. E isso foi em linha com a fala do próprio presidente Lula, que deu uma coletiva de imprensa e também atacou o Estado de Israel. Vamos ver. Eu, sinceramente, acho que os países que dão sustentação aos discursos do primeiro-ministro Netanyahu precisam começar a fazer um esforço maior para que esse genocídio pare, porque nós estamos numa situação, de um lado, cuidando do planeta para ver se a gente tem melhor qualidade de vida, e de outro lado, o ser humano se matando. Não tem nenhuma explicação. Portanto, eu condeno de forma veemente esse comportamento do governo de Israel, que eu tenho certeza que a maioria do povo de Israel não concorda com esse genocídio. E também nós estamos brigando para libertar os reféns do Hamas. Não tem sentido. É importante que o Hamas contribua para que haja mais eloquência e exigência sobre o governo de Israel, liberar os reféns. A humanidade não pode conviver e aceitar com normalidade o que está acontecendo em Israel, o que está acontecendo na faixa de Gaza, o que está acontecendo no Líbano, o que está acontecendo na Cisjordânia ocupada. É importante lembrar que o primeiro-ministro Netanyahu, ele foi julgado pelo Tribunal Internacional que julgou Putin, e ele está condenado da mesma forma do Putin. É importante lembrar que já foi feito várias discussões aqui no Conselho de Segurança da ONU, várias tentativas de paz e de cessar-fogo foram aprovadas e que ele não cumpre. Simplesmente não cumpre. Jorge Serrão, vou começar essa contigo, Serrão, sua análise sobre a fala do Netanyahu e essa reação do Lula. O fantoche supremo do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ele conseguiu fazer um discurso de quem está tentando ser secretário-geral da ONU. Só que contando com o apoio do lado errado da história. Do lado esquerdopata do mundo. Aquele que está aceitando o que está sendo feito em termos de terror contra Israel. Lula, que leitura é essa? Mas não há surpresa nisso. Essa é a leitura esquerdopata do PT, de Lula e da equivocadíssima diplomacia brasileira. Aquele gesto de, na hora em que o Netanyahu está falando, a turma brasileira sai da Assembleia, isso não pode ter nada mais antidemocrático, autoritário e arrogante do que esse gesto.
gesto antidiplomático. Ele contraria toda a fala de Lula, dizendo que está ali tentando agir como o intermediador de uma crise para garantir a paz. Quanta mentira! Lula, o gesto. Você não consegue, o Brasil não conseguiu, nesse caso, nem fingir provocar uma mentira do ponto de vista da simbologia, semiótica. Ficou claro que a gente está do lado errado. O Brasil, a cada instante, se consagrando como um pária internacional em termos de democracia. Vai desde os problemas que estamos vendo aí com o Supremo Tribunal Federal até a nossa diplomação. Lula está se superando em termos de ser o parceiro da tirania mais canalha do planeta. Que é a nossa. Ô, Fabi, um outro ponto que me chamou a atenção nesse discurso é que o Lula fala considerando Hamas e Israel como players equivalentes, né? Ele trata o Estado de Israel e um grupo terrorista como se fossem absolutamente duas instituições na mesma condição, em condições de negociar. Já, a partir daí, já invalida todo o resto, né, que ele fala. Se bobear, Brown, ele deve colocar o Hamas e o Hezbollah um tom acima da admiração dele, né? Realmente é surreal a ausência de inteligência desse senhor e sua equipe, que fez o Brasil passar uma das maiores vergonhas internacionais. O Lula disse assim, eu condeno veementemente. O Lula, eu vou fazer aqui uma fala, né? A gente está com 17 mil ao vivo, mas aonde ela chegar, eu espero que esta fala represente os brasileiros. Nós, brasileiros, meros mortais aqui, condenamos veementemente terroristas, como Hezbollah, Hamas e outros, como Foro de São Paulo aqui na América Latina. Nós condenamos e repudiamos, lutamos contra. O problema é que estão dominando de uma outra forma. Ele teve a capacidade também, o Lula, de falar de sinceramente, acho. Né? É uma palavra que, sinceramente, o Lula não pode usar, e achar é coisa de moleque. Ele deveria ter certeza. Né? Meu avô falava bastante disso. Também ele usa a palavra genocida para o Bibi, que está defendendo o povo dele, o direito dos judeus de existirem, do Estado de Israel existir como território físico e como pessoas que ali vivem. Né? Israel não está atacando o Líbano agora. Israel está atacando o Hezbollah. Tem baixas de civil? Logicamente tem. Todos nós lamentamos muito por isso. Essas são as consequências de fazer vistas grossas para tanto tempo assim ao terrorismo no mundo. E aí a gente sabe, né, que a lei é uma fábrica de terroristas. E aí tem mais um outro ponto aqui que ele colocou. Ele falou também do Tribunal Penal Internacional. Ele nem sabe o que ele está falando. Ele nem sabe. Eu só tenho para dizer para ele que o Maduro que ele recebeu aqui, esse sim, tem condenação internacional, tem a cabeça está a prêmio, né, lá nos Estados Unidos tem inclusive pagamento, e ele cogitou de trazer também o Putin para a reunião de G20 que vai ter aqui no Brasil. E para finalizar a noite, porque a nossa vergonha realmente é gigantesca até esse senhor sair do poder junto com a sua equipe, aquele que não mas está lá fazendo toda a diplomacia brasileira, também teve a capacidade de se reunir com Lavrov, que é o secretário lá da Rússia, né? E também disseram, quando os jornalistas disseram, assim que ele entrou, que eles iam discutir uma proposta de paz que o Brasil havia feito entre Rússia e Ucrânia. Quando saiu, eles deram de maluco. Falaram, não, nunca dissemos sobre isso, nós estamos só falando da nossa reunião no G20. Tão bem feito para vocês, jornalistas, que são tratados como crianças de 2 anos de idade, né, por esses senhores aí barrigudos e mofados que estão representando o Brasil, mas não representam a vontade da grandíssima maioria do povo brasileiro. Você consta? O Brasil é oficialmente parte do eixo do mal. O discurso do Lula é um discurso canalha, cafajeste. Tem um momento ali que ele diz, eu não posso acreditar que o povo de Israel concorde com isso. Bom, o povo de Israel, incluindo minorias, drusos, muçulmanos, eles têm a liberdade de expressar se concordam ou não, votando na democracia mais robusta da região. Quem não tem alternativa e com certeza não concorda com os terroristas do Hezbollah é o povo do Líbano. O libanês está refém de um grupo terrorista financiado e apoiado por um regime nefasto que é
o regime dos ayatolás xiitas malucos do Irã. Então, ele inverte tudo. Vem com esse falso relativismo, essas equivalências morais abjetas. Outra coisa, Israel consegue informações preciosas para fazer ataques cirúrgicos contra terroristas do Hezbollah, do Hamas. Vocês acham que de onde vêm essas informações? Muitas vezes de gente do povo que quer se ver livre desses grupos terroristas. É óbvio. E outra coisa que me espanta, o Brown, e ficou muito fácil na era moderna, né, fazer demagogia em cima disso, como o Lula fez, é que parece que as pessoas esquecem que numa guerra, e sem essa de que todo mundo está errado na guerra, vamos falar isso então em relação a Churchill e Hitler. É uma guerra. Né? Vamos conversar na mesa de bar. É o Putin e o Zelensky. Por mais que eu tenha críticas pesadas ao Zelensky, ele representa o grupo invadido, e o Putin é o grupo invasor. Então, numa guerra, as pessoas parecem que esqueceram isso no mundo atual, né? Pessoas inocentes morrem. Isso é bom? Não. Vamos comemorar? Não. Mas é assim. E numa guerra a gente tem que ter um objetivo, vencê-la. Porque a alternativa é não guerrear. Levanta a bandeira branca, faz o cessar-fogo. E aí o Hamas está vingado. Pode fazer o que fez no 7 de outubro, vai completar um ano, e ficar por isso mesmo. O Bibi Netanyahu resumiu ali um pouquinho da selvageria desses monstros. Então, como assim? Morre gente. O ataque de Israel no Líbano viralizou hoje, talvez seja um dia ruim para o Lula, que estão dizendo que o secretário-geral do Hezbollah morreu nesse ataque. Tomara! Mas mostrou lá o ataque, né? Prédios explodindo, o headquarter lá, a base deles, né? Veja, pode ser que tenha morrido inocente nesse ataque. A alternativa é não atacar. Então não tem mais guerra possível para o lado do bem. Para quem tem sensibilidades humanitárias, né? Não pode mais ter guerra. Se a China invadir Taiwan, todo mundo vai ter que olhar agora e falar, não, mas se os Estados Unidos forem defender Taiwan, vai morrer inocente. Então, eles criaram uma narrativa bizarra que não pode mais ter guerra de defesa do lado livre, do lado democrático. É uma insanidade isso. E muita gente dentro do Ocidente está aderindo a essa loucura, o que pode ser o fim do Ocidente. É a vitória do eixo do mal. Quem vai ficar feliz? O Putin, o Xi Jinping, o Kim Jong-un, o Nicolás Maduro e um vagabundo ladrão chamado Luiz Inácio Lula da Silva.